Por que nos sentimos muitas vezes atraídos a ambientes de controle, manipulação e intimidação? Por que nos sentimos seguros em ambientes de legalismos? Muitas vezes isso tem um motivo, e o motivo básico é que nós temos uma distorção de visão de paternidade e de maternidade. Se nós em nossas vidas tivemos uma paternidade, uma maternidade saudável, nós dificilmente vamos nos colocar debaixo de abusos, nós vamos fugir de abusos. Nós estamos sempre como desesperados atrás de amor, de aceitação. E facilmente nós nos tornamos alvos e até vítimas de pessoas, às vezes até bem intencionadas, assim como a gente, mas que têm em sua história uma bagagem de feridas e de abandonos emocionais e de paternidade, assim como nós também. Então, nós nos complementamos como líderes e como liderados. Nós, em determinado momento, vamos liderar na mesma perspectiva de controle, manipulação e intimidação. Às vezes, isto é de uma forma muito sutil, e quando eu falo de sutileza, eu quero abordar uma das grandes motivações que existe hoje no nosso mundo, que ele é bastante competitivo, que é a culpa, é a performance. Não me levem e não me entendam mal, eu sei que no nosso dia a dia nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que ser melhores, mas muitas vezes isto vem através de uma motivação e de uma lente de controle e intimidação que nunca o melhor é o suficiente. Nunca uma quantidade que a gente apresenta ou dá é o suficiente. Sempre a gente tem aquela impressão que estamos devendo algo. Isto é uma motivação pela culpa e não pelo amor. Não uma motivação saudável. E no dia a dia, a sociedade, o nosso mundo funciona muito nessa base. Mas o grande problema é quando isto é transferido para a igreja. E por isso que nós vemos as igrejas hoje estruturadas, muitas delas como empresas. E assim, os pastores não são pastores, que eu diria, eles são CEOs, são como gerentes ou como chefes da esteira da produção, onde estão lá para nos cobrar, às vezes não precisam falar, mas só a presença deles é intimidadora. E então, nós vamos e cumprimos essas exigências até que chega um ponto que nós, como Paulo diz na sua carta, nós nos damos conta que estávamos debaixo de tutores, debaixo de controladores. E vem a plenitude dos tempos em que a filiação entra, quando nós nos damos conta de que nós não somos escravos no reino de Deus, mas nós somos filhos. E como filhos nós movemos. E Jesus é a perfeita e clara expressão da filiação. Jesus era filho e por isso servia. Ele não servia para se tornar um filho ou para parecer um filho. Ele era um filho servo. E quando falamos sobre a restauração de uma espiritualidade saudável, de uma fé cristã mais saudável, precisamos também rever os conceitos que foram passados sobre paternidade. Nas últimas décadas, nós ouvimos muito, principalmente no Brasil, falar sobre paternidade. Deus é pai. Mas ela foi feita muitas vezes ainda através das lentes antigas, das antigas lentes de um Deus controlador, manipulador, de uma perspectiva humana de paternidade, e não da restauração paterna de Deus que Jesus veio trazer. Nós precisamos reler as Escrituras na perspectiva da revelação do coração paterno de Deus que foi revelada por Jesus. Porque quando Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai, era uma clara demonstração de quem era Deus. E ele contou várias parábolas, ele lidou com várias situações na perspectiva deste Deus que é Pai. Mas ele é muitas vezes muito diferente do Pai terreno que temos e que nós tivemos. Infelizmente, esse ensino da paternidade foi usado
e ainda continua sendo utilizado para abusar de pessoas, para controlar e manipular pessoas, não para libertar pessoas. E por isso, em próximos vídeos, nós precisamos abordar esse tema nessa perspectiva, onde precisamos fazer uma limpeza das nossas lentes, precisamos passar um paninho nas nossas lentes e realmente tentar olhar numa perspectiva um pouco mais saudável para a visão da paternidade de Deus e também a nossa posição de filhos. E a expressão plena dessa filiação é Jesus. Até a próxima.